agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Nossa virada do ano é sempre assim, eu venho pedindo a Deus para colocar no meu coração uma palavra que possa nortear a gente no próximo ano, né? E Ele vem cozinhando algo muito legal para nós conversarmos. Então a gente está preparando isso aí para a gente poder aqui começar a compartilhar essa palavra, pelo menos no mês de janeiro, vai ser bom. E paralelamente a isso, eu quero começar essa nova série, chamada, com esse nome aí, simples, mas a simplicidade disso, gente, precisa estar muito bem instalado no nosso coração. Na quinta-feira, eu disse algo aqui, que é o seguinte: para que a gente fique de pé, nós temos que estar firmados no nosso coração, nos fundamentos. Jesus fala sobre isso, né? A casa que estabeleceu sobre o fundamento chamado rocha, que é Ele, a revelação de quem é Jesus, quando vem a tempestade, ela fica de pé. Não está dizendo que nós vamos estar isentos da tempestade. Aliás, vamos conversar bastante sobre isso na virada do ano, hein? Mas eu quero te dizer que ela passa adiante, não é isso? Ela fica de pé porque ela está muito bem firmada. E esse é um assunto, assim, tem vários ângulos bem práticos para a gente começar a conversar. Eu vou começar hoje falando sobre a vida do sangue, sobre a importância do sangue. Obviamente, sangue de quem? De Jesus, o Rei da Glória, né? Então vamos lá? Veja. Está escrito aí em Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, Isaías profetizando a respeito que nós sabemos de quem? De Jesus, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar, anunciar boas novas aos quebrantados, obviamente boas novas libertadoras, nós vamos ver. Enviou-me a curar os abatidos de coração, a proclamar libertação aos cativos. Palavras bem próprias, gente, sobre a questão de cativeiro. E pôr em liberdade os algemados. E ele continua falando até o verso 4, coisas lindas. Mas eu queria só que você abrisse a tua Bíblia agora em Lucas, capítulo 4. Porque quando, na verdade, a primeira página da nova aliança, ela começa a surgir, vamos dizer assim, uma introdução dessa nova aliança, começa aqui. Quando Jesus ele chega na sinagoga, era o seu costume estar na sinagoga, obviamente, mas só que nesse dia, veja o que está escrito aí, no sábado na sinagoga, verso número 16, segundo o seu costume, ele se levantou para ler. E aí veja o próximo verso. Então deram a Jesus o livro do profeta o quê? Opa! Deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito, ó, que acabamos de ler. Aí Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, os algemados. Depois ele continua dizendo, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está dando uma referência a Êxodo capítulo 25, o Levítico, se não me falha a memória, um dos dois, está escrito isso lá, que era um ano de jubileu, era um ano de restituição. E depois, tendo fechado o livro, ele devolveu ao assistente, sentou e todo mundo olhou para ele. Aí o que ele declara agora no verso número 21? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vou te falar, hein? Pegou Isaías 61, ó. Isaías 61, o que foi profetizado há mais de 700 anos atrás, está se cumprindo hoje. Essa é a primeira página para entrar, vamos dizer assim, nesse prefácio daquilo que seria isso que nós estamos vivendo hoje, a eterna aliança, a aliança perfeita, aliança da qual Deus já tinha olhado antes da fundação do mundo, ok? Obviamente esse livro é a representação de duas alianças, só que a primeira incompleta, imperfeita, não trouxe restauração do ser humano num conteúdo de natureza, mas ele seria esse aí, ó, que daria a sua vida como sacrifício para que então essa eterna aliança chegasse em definitivo, e ela é perfeita, não porque eu estou dizendo, porque está escrito, diga amém. A questão toda, gente, era uma natureza que precisava, vamos dizer assim, ser tomada de volta, né? Reconstituída, transformação, é isso que a gente está falando. Vamos seguir, quero te falar de umas curiosidades sobre o livro de Isaías,
porque eu achei isso aqui bem interessante. É o livro mais citado por Jesus em relação aos outros profetas. Não é que Jesus ele não tenha citado outros profetas. Citou alguns, mas o livro de Isaías, sem dúvida nenhuma, foi o mais citado. Então é só para você ter ideia de como ele tem um selo messiânico nisso, né? A respeito do Messias. Porque veja, gente, todo o Velho Testamento, Jesus em Lucas 24, você pode ler lá, a partir do verso 40, ele vai dizendo para os discípulos tudo que estava escrito a respeito dele em cada livro da Antiga Aliança. Está lá, está escrito. Ele poderia ter pego um outro livro, de repente o livro de Amós e tal, os profetas menores, mas está lá anunciando, falando algo a respeito dele, da redenção dele. Mas ele pega o livro de Isaías, porque é o livro que ele mais se refere. Ele usa bastante. Uma outra coisa interessante é que o livro, é exatamente isso aí, o livro de maior número de manuscritos encontrados na íntegra. Ao longo de toda essa história de cavar e achar manuscritos da Antiga Aliança, né? O livro de Isaías foi o que mais foi encontrado. Nos pergaminhos lá do Mar Morto, em 1948, quando acharam vasos lá, tinham vários fragmentos de todos os livros da Antiga Aliança, mas o livro de Isaías encontrado na íntegra. Nada é do nada. Tem coincidência, né? Não, pastor, que coincidência. Não. Uma outra coisa sobre o livro de Isaías, veja só, comparando com o total de livros da Bíblia, Isaías, o livro da Bíblia, são 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Isaías tem 66 capítulos. Pois é, vamos seguindo. Então, assim como a Bíblia, o livro de Isaías, ele pode ser dividido em duas partes. E é interessante que se você estudar o livro de Isaías com colocações proféticas e tal, você vê que há uma separação grande até o capítulo 39, falando a respeito de juízo, julgamento e tal, mas depois quando começa a passar para o 40, vem uma mensagens muito proféticas a respeito de Jesus e até mesmo da igreja. É demais, então há uma divisão que eles consideram, uma primeira parte do primeiro capítulo ao 39 e a segunda parte de 40 a 66. Vamos lá, mais curiosidades. A segunda parte, por exemplo, a gente está falando lá, é a parte mais messiânica, que fala sobre Jesus e até mesmo sobre a sua igreja. Quer dizer, ela é bastante reveladora nessa relação da redenção. Número 6. Os últimos 27 capítulos podem ser divididos em 3 grupos de 9. Então ali, 40 a 48, 49 a 57 e 58 a 66. Agora veja só, vamos pegar isso aqui e vamos rachar bem no meio. No centro dos 3 grupos estão os capítulos 49 e 57, dos quais a metade é o capítulo 53. É o capítulo da redenção. Meu Deus. Olha outro que detalhe legal em relação a isso, porque se você se lembra, ou se você já guardou, ou quem não sabe, Isaías 53 tem 12 versos. E o meio de Isaías 53 é o verso 6. Quantos creem que Jesus é o centro de todas as coisas? A gente até canta isso, e é verdade, ele é o centro de todas as coisas. Tudo está centrado nele. Ele é o centro de todas as coisas. Vamos dar uma lida então no Isaías 53, verso 6. Está lá, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, quem? Jesus, a iniquidade de todos nós. Isso aqui é a obra de substituição de Jesus na cruz do Calvário. Todos nós estávamos afastados por natureza, obviamente, então ele foi o sacrifício perfeito que trouxe todo mundo de volta. Verso número 6, beleza, a obra da substituição está aí, ó, bem no centro. Fantástico, né, o livro de Isaías, hein? Nessas curiosidades, né? Vamos seguindo adiante. Vamos ler o que o apóstolo Paulo começa a colocar sobre esse conteúdo. Eu tenho esses versos aí, gente, com a minha confissão quase que diária e contínua, porque ele mostra exatamente isso aí. Eu não serei liberto, eu fui.
Você tem que entender, a obra de Jesus é uma obra libertadora. Ele mesmo diz, eu vim proclamar a libertação aos cativos. Então nós não seremos libertos, nós fomos. Desde que então eu tenha Jesus como Senhor e Salvador, sou uma nova criatura. A nova criatura, escreve isso aí, é o selo que você é livre. Agora, se eu estou me comportando como um livre, é outra coisa. Se eu estou me comportando como uma nova criatura, é outra coisa. E aí é o cuidado que o apóstolo Paulo e os outros livros dizem como nós devemos viver, porque é o grande tratado de como a nova criatura precisa viver. Tá certo? Mas do ponto de vista de natureza, entenda isso, nós fomos libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ninguém chega lá e São Pedro, cheguei, aí eu vim para a festa aí hoje. Aí, meu irmão, cadê a sua identidade? Não sei, eu entrei aqui porque meu avô era da igreja. Ó, meu tataravô era pastor. É igual a família da Deise, vai ter pastor lá na e tal. Ela está se garantindo nisso aí? Não pode. Como é que é? Não pode. Então, o cara fica se garantindo que todo mundo é da igreja. Está tudo certo para o meu lado. Como é que não tem esse negócio? É cada um de nós. Ninguém entra se não tiver a identidade de ser nova criatura. Então nós fomos transportados, veja. Então, nós vivemos aqui, mas nós não somos desse mundo. Pertencemos ao reino de Deus. Libertos de uma natureza que nos atrelava às trevas, hein? E no verso 14, então, explica isso aí, ó. No qual, nele, em Jesus, nós temos o quê? A redenção. Toda vez que você ouvir a palavra redenção, ela tem essa implicação de pagar um resgate, de pagar um preço. Tá certo? No qual temos a redenção através do seu sangue, a remissão dos pecados. Passando mais adiante, no verso número 20, o apóstolo Paulo diz, ele havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, então ele trouxe reconciliação definitiva com Deus, tem paz agora, já não há mais, como está no livro de Romanos capítulo 5, inimizade. Por quê? Porque Deus reconciliou o homem novamente, Jesus reconciliou com seu sangue novamente para Deus. Não é isso? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E aí, deixa eu te mostrar uma passagem bem interessante, porque obviamente o João, João Batista, o profeta, ele tinha revelação, ele sabia quem era Jesus, ele veio anunciar o caminho do Senhor. Então, quando ele olha Jesus vindo para ele, ele diz para os discípulos não devem ter entendido nada, né? Mas ele mandou ver, ele viu Jesus e disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que declaração fantástica, gente. E obviamente ele dá uma declaração com base, a gente vai ver em Êxodo capítulo 12. Mas essas passagens lidas, a gente tem que entender que elas têm o mesmo propósito, redenção pelo sangue. Você pode ver, todas elas têm algo ligado ao sangue, de um sacrifício. Um sacrifício, como eu coloquei aí, de sangue, precisava ser feito, dando origem, então, à eterna aliança. Eu quero me ater mais a esse conteúdo do sangue nessa manhã. Pastor, eu sei que o sangue de Jesus tem poder. Caramba, a gente tinha que ter mais revelação disso aí. O selo nosso de nova criatura foi por causa de um sangue. E no mundo do espírito é reconhecido isso. O que é incrível é que no mundo do espírito, da parte lá maligna, eles conhecem mais a respeito dessa aliança que muitas vezes nós. Muitas vezes nós entendemos, eu sou de Jesus, entreguei minha vida para Ele, estou na igreja e tal, beleza, tal. Mas eu tenho compreensão de que aliança é essa que foi feita? Eu tenho compreensão bem do que aconteceu na cruz do Calvário? O que aconteceu para que eu fosse transformado? Porque, gente, se eu não entendo a aliança como transformação, eu não estou entendendo. Porque Deus não chegou assim para mim e falou, Elinho, eu vou fazer um acordo contigo. Para eu continuar sendo o mesmo, então não tem nova aliança. Anota aí para você pegar isso no teu coração, mas o selo da nova aliança é transformação de natureza. Eu não poderia transformar a mim mesmo, nenhum de nós, porque nós estamos debaixo dessa herança adâmica, no conteúdo de perdidos, a natureza, nós havíamos perdido a natureza de Deus.
Então deixa eu te falar uma coisa interessante com Êxodo capítulo 12. Alguém lembra aí? Anota aí para você dar uma lidinha em casa. Êxodo capítulo 12 é legal porque é o capítulo que fala sobre a saída em definitivo da escravidão do povo de Deus do Egito. E é legal porque Deus instituiu algumas coisas. E obviamente, veja só gente, o povo andava na escravidão. Para que eles fossem libertos, um último flagelo, uma última praga tinha que passar, e nós sabemos que é a morte dos primogênitos. Sendo a morte dos primogênitos, Deus então mandou algo para Moisés, pediu o povo para fazer. Olha, vocês pegam um cordeiro de 1 ano, detalhe, sem defeito. Aí vocês sacrificam no 14º dia, pega o sangue desse cordeiro, coloca lá nos umbrais das portas, para que quando o anjo passar, o anjo da morte passar, e olha o sangue, ele desvia e vai embora. Assim mesmo, o anjo ficou, o anjo da morte olhou o sangue, aqui eu tenho que pular. Gente, é só ler isso, não é maravilhoso a gente ser da nova aliança e ver a revelação simples a respeito de um cordeiro que precisava ser imolado? Não é só ser imolado, o sangue garantiria a transformação, a mudança, não permitiria mais que a morte governasse. E aquele foi a última praga, e nós sabemos então que Faraó liberou. Então, para aqueles que não sabem, tem muita gente nova no nosso meio, né? A Páscoa foi instituída como uma festa, veja bem, solene, anual, em lembrança e memória. É por isso que é legal, né? Jesus falou, em memória de mim, vocês participam da ceia, do cálice e do pão. Por quê? Porque nós estamos lembrando continuamente uma obra libertadora. Diga aleluia isso, libertadora. Nós somos livres por natureza. Obra libertadora. Então, exatamente isso aí, instituída, a libertação. Obviamente, a palavra Páscoa, ela é derivada de uma palavra de origem lá no início, de passagem, por isso chama Páscoa. Interessante que Jesus, ele é sacrificado, porque ele entrega a sua vida, esse é um detalhe bom. Ele entrega a sua vida aonde? No dia, na Páscoa. Não está tudo certo. Você já sabe um bocado dessas coisas, mas é bom lembrar. Então veja, Jesus, ele foi, gente, o perfeito sacrifício, diga aleluia. Um cordeiro sem defeito, ao derramar seu sangue para libertar o homem da sua natureza. Então você tem que pegar, o sangue comprava uma nova natureza. Era isso que me atrelava às trevas. Era isso que me dava direito de ser escravo. Eu não tinha direito de ser livre, eu era um escravo. Conforme a gente vai andando com Deus, né? Quando a gente se converte, entrega a nossa vida a Jesus, ele não sabe nada, é ignorante ainda. Abre o coração, entrega a paz, mas as coisas vão só aumentando e a gente vai entendendo. Na verdade, eu estava separado de Deus porque eu tinha uma outra natureza que me atrelava ao inferno. Ele comprou com o sangue dele, com o sacrifício dele, o direito de eu me tornar aquilo que está lá em João capítulo 1, verso 12, filho de Deus. A saber, aos que creem. Mas não é uma proposta indecente, ele apanha, sofre para burro, derrama seu sangue no chão da terra, sangue dele, vai para a cruz, morre, não? Enfrenta tudo isso só para dizer assim, Alinho, olha só, eu te transformo só se você acreditar nesse sacrifício. Não pediu nem a gente para fazer flexão, nem para fazer umas barras, dar uma corridinha de 3 quilômetros. É por isso que não é obra de homens, mas é dom de Deus. Essa é a graça de Deus, é o conteúdo do amor dele. Eu fiz por você, é indecente. Você recebe? Então beleza, então se torna uma nova criatura. Uhul! Eu fico animado, cara, eu vou te falar. Se eu não ficar, eu estou morto. Vê se teu irmão está morto aí. O pastor, ele até agora não deu um aleluia. Pô, catuca ele para dar um aleluia aí, gente. Eu estou te falando, quanto mais consciência viva nós temos dessa verdade, mais você, aleluia! Aleluia não sai do nada, cara. Se eu estiver preocupado se eu vou viver amanhã, não vai sair aleluia.
Gostei, mandou ver. Não vai sair. Se eu estiver lá cheio de ansioso, para baixo, deprimido, preocupado com uma opção de coisa humana, não vai sair amém nem glória a Deus. Pode até sair um marimbondo. Esse que é o perigo. Começa a trocar a fonte. Mas aí você vai entendendo que ele fez essa obra, gente. Você tem que entender, quando o sangue dele é derramado, e ele faz isso que ele doa, é porque ele me ama. Mas eu estou procurando sentir o amor de Deus e não acho. Olha, tem vários meses que eu não sinto Deus. Você está em algum lugar errado. Ele não mandou você sentir Deus. Ele mandou você e eu, nós acreditarmos nele. Eu vim para cá, sirvo a Ele, ando todo dia, fico animado e tenho uma proposta maravilhosa em 2018, porque Ele me amou, Ele foi na cruz por mim, verteu o sangue dEle, para que eu me tornasse uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, por causa da paixão dEle por mim, e por você. Mas essa semana estou cheio de coisas para resolver, não sei. A gente é tão pequeno, cara, a gente fica tão atrelado a coisinhas da nossa vida, e a gente não usufrui da felicidade, da alegria de poder reconhecer que uma obra já foi feita. Eu já falei para você, o pior que pode acontecer com você é você morrer aqui agora. Tem 318 pastores para te enterrar. Eu garanto que você não vai querer voltar. Eu nem vou orar para você voltar. Porque eu já sei que o negócio é bom. Então já sabe, se eu cair duro, você não ora não. Estava lá, aí você tem que voltar, o anjo chega para mim, você tem que voltar. Voltar por quê? Não estou entendendo. Cheguei, não, o pessoal está orando. Não ouve não. O pessoal não sabe o que faz. O pessoal não sabe o que faz, anjo, fala com ele lá. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Olha em Levítico capítulo 17, gente, não, é isso aí. Para que a morte, obviamente, espiritual, natureza fosse removida, era preciso que alguém levasse pagando um preço por isso. Meu Deus, não tem jeito. Por isso que a obra dele não tem nada a ver com o homem. E o homem fica achando aí que fazendo alguma coisa tá bom com ele. Isso é um perigo grande, hein? Toma cuidado, hein? Por mais que a gente sirva a Deus, não pense que a sua conta está paga, hein? Eu sirvo a Deus, mas se eu achar que eu sirvo, estou lá, sirvo aqui, faço aquilo outro, beleza, eu estou pagando uma conta e eu não estou olhando para a minha maneira de me comportar ou de viver? É só um detalhe. A verdade, gente, ela é ampla, ela é maravilhosa. Mas é importante a gente pegar isso. Que o ser humano tem muito isso. Eu faço isso para Deus. Eu faço aquilo outro para Deus. Ele fica todo orgulhoso porque ele faz isso, aquilo outro. Aí ele tenta lavar a sua consciência, uma opção de coisa errada que ele faz. Eu vou passar de página, deixa para lá. Mas é um detalhe para a gente pensar. Sempre tem os dois lados da moeda, nunca fica olhando só um lado. Quantos aqui são novas criaturas se alegram por isso? Mas tem um preço para viver como nova criatura. Nós temos que pagar. Esse é o sacrifício da morte todo dia. De uma velha natureza que está sempre querendo dominar. Mas Levítico capítulo 17, verso 11. Porque a vida da carne está onde? A própria palavra já estava dizendo lá no Velho Testamento. Caramba, a vida da carne está onde? No sangue. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Bem interessante. Obviamente algumas coisas sobre o sangue básico, mas o sangue, escuta aí, só o exemplo do ponto de vista físico é esse elo de ligação de todos os órgãos. Ele liga todos os órgãos nessa composição, por exemplo, na responsabilidade da respiração, na responsabilidade da alimentação, da defesa de todo o nosso organismo, da temperatura que nós temos, da limpeza das coisas que precisam ser limpas, das células. E outro detalhe, quando existe fertilização, é que a vida começa e, consequentemente, o crescimento embrionário. Mas a primeira coisa que é criada, gente, para esse crescimento, a partir da fertilização, é justamente toda essa trama vascular, para se desenvolver a parte cardíaca. Aqui tem
um ovozinho sem ser fertilizado, zerinho de nada dentro. Quando foi fertilizado e a vida chegou, olha lá, olha a trama vascular, olha o sangue na parada. Legal, né? Sem a fertilização, não há sangue. Isso implica diretamente, é ridículo o que eu vou falar, mas quem está vivo tem sangue. Aí, quem está vivo, a vida veio e trouxe um sangue. Agora estou entendendo por que o sangue de Jesus tem poder. Porque ele é a vida. O sangue dele é a vida. É por isso que foi requerido sangue. Interessante, né? Porque a gente olha assim humanamente Jesus, sangue como qualquer um. De forma alguma. Aquele sangue é vida. Aquele sangue sendo derramado naquele momento lá que Jesus apanhou, ou na cruz do Calvário, e caindo na terra, estava comprando a humanidade de volta para Deus. Isso é a ira do inferno, porque Jesus vence o inferno, vence Satanás na própria cidade dele, chamada Jerusalém, da qual agora está empolvorosa todo mundo. Como é que pode dar essa cidade para os judeus? A cidade pertence a Jesus. Nós vimos aqui recentemente. E Jesus vence Satanás na sua própria cidade. Por isso que ele fica irado, o inferno, contra essa cidade. Então veja, João capítulo 1, verso 14, o verbo, Jesus, se fez carne. Ele é a vida. Habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, eu só vou te dizer isso, a palavra viva, o verbo, nasceu na pessoa humana de Jesus. A gente fica pensando, caramba, mas como é que ele pode chegar assim? Chegou assim no mundo, dessa maneira e tal. Deus só trabalha na legalidade. Ora, se o homem entregou a vida dele para Satanás, a vida de Deus, perdeu a sua natureza, se atrelou às trevas, agora um outro ser humano, com a vida do céu, precisava chegar. É ele mesmo, o queridinho do céu. Jesus, o Rei da Glória. Ei, cheguei. E o que é legal, gente, que ele não chegou e Satanás, comigo mesmo, vai pegando assim, não, quer ver? Olha que interessante, vai comigo aqui, João capítulo 10, não é assim não. Nisso aí, o controle de Deus era total, estava debaixo da ordem de Deus. Veja que legal, João capítulo 10, no verso 17, por isso o Pai me ama, Jesus está contando algumas coisas antes, porque eu dou a minha vida para reassumir, e o diabo não chegou lá e eu vou pegar você, vou te matar, não é assim não, eu estou dando a minha vida, e olha só, preste atenção safado, eu tomo de volta. Alguém continua na autoridade. Alguém continua sentado no trono. Eu vim, eu me entrego e tomo de volta. Tá bom? Tá bom. Verso 18. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Aí a gente fica pensando, o diabo fez um gato sapato de Jesus, não fez nada, aquilo tudo estava programado. Jesus entregou, sabia o que ia sofrer. Se preparou 33 anos para esse sofrimento. Ele foi preparado para isso. Aí ele aguentou firme, pediu ajuda dos discípulos, mas todos dormindo. Jesus. Então, e aí, pastor, então como é que acontece? O cara vem agora na figura humana de Jesus, beleza, Lucas 1:30, o anjo chega para Maria e diz, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Presta atenção, Maria, agora a cabeça vai ficar doida. Você conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Perfeitamente, ainda falou mais assim, dizendo, olha, esse será grande, hein? E será chamado filho de quem? Sabia que a expressão filho aí é a mesma que Paulo usa para Gálatas, quando Deus ele constituiu eu e você, adotando como filhos, e porque vós sois filhos, é a mesma palavra.
Isso é um dos detalhes da nova aliança fantástico, gente. Você tem que estar em alta sempre em você. Quando você identificar, você sabe, eu sou uma nova criatura, eu sou aliançado, eu tenho a natureza do meu Pai. No teu sangue tem a vida dele. Aí, cientificamente ou biologicamente, o pessoal vai fazer um esfregaço lá, vai ver, sangue igualzinho de todo mundo, não é igualzinho mesmo. Eu tenho a vida do meu Pai. E quando a gente tem noção e a gente vai crescendo isso, de entender que a vida do meu Pai corre nas minhas veias e artérias, meu sangue, meu corpo anda com saúde. Tem algo dentro de você e de mim. Mas aí, anjo, como é que vai ser esse negócio? Agora fiquei doida. Então a sombra do Altíssimo vai te envolver. E nós sabemos. O que acontece? Maria foi fecundada pela palavra, gente, por meio do Espírito Santo. Mas minha mente não compreende. Mas quem disse que é para compreender? É para crer? Beleza, então nós cremos nisso aí. Essa foi a proposta de Deus e precisava ser assim. Porque a semente tinha que ser do céu, porque a semente do homem estava contaminada. Então tinha que ser uma semente para trazer a vida do céu. Veja, Maria produziu um ser humano com sangue que não era de origem adâmica. Por isso esse sangue tem poder. Agora estou compreendendo, pastor. Tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Tem muito, não é pouco não. Estou entendendo. Veja Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, a natureza pecadora no mundo, obviamente, porque eles fizeram errado, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, não tem jeito. Se Deus vai tomar de volta, de maneira legal, para formar uma nova aliança que transforma o ser humano numa nova criatura, alguém tinha que vir. Sem pecado, sem a natureza adâmica, sem essa natureza atrelada às trevas. Então foi esse o plano. Maria, o Espírito Santo vai te envolver, você achou graça, e fez essa obra. O sangue de Jesus era a pura vida de Deus sem pecado, diga aleluia, sem a morte, sem a natureza que nos atrelava às trevas. É por isso, aí você vê os detalhes que Deus coloca. Se você então for ler em casa Êxodo 12, você vai ver que o cordeiro era requerido, ele tinha que ter 1 ano, e outra coisa, sem nenhum defeito. A representação de defeito aqui é pecado. Esse era o sacrifício perfeito. Então, o sangue natural de Maria, em nenhum momento ele passa para Jesus. E nós sabemos disso nesse processo de gestação. É bem interessante, gente. É por isso que tem uma tal de chamada placenta, que faz ali como se fosse um filtro, né? Porque quando eu e você é gerado vida, nós nascemos, já começamos a crescer. Como eu te mostrei, o primeiro processo é o crescimento dessa parte vascular, cardiovascular, para dar crescimento aos outros tecidos. Eu quero te falar, em nenhum momento o meu sangue participa do sangue da minha mãe. Mas você vê, Deus já tinha bolado isso antes da fundação do mundo. Peraí, Maria parada aqui e tal, esse sangue não pode misturar, não pode ser contaminado. Então eu vou bolar placenta, é isso aí. Vou mandar uma placenta, um negócio dele. É demais. Você está dormindo ou está prestando atenção? Muito bom. Então Deus preparou, obviamente, um corpo para que Jesus, através de Maria, a vida daquele corpo descesse do céu. 100% Deus, diga amém. Mas também 100% homem. Precisava. Para cumprir esse sacrifício, um homem tinha que morrer. Era ele. Só que esse aí, incontaminado, aleluia. Então, voltando a Levítico, capítulo 17, no verso 11, porque a vida da carne está no sangue, por isso mesmo eu dei o sangue para ser derramado no altar, veja, para apagar os pecados em favor das almas de vocês. É o sangue que serve para fazer expiação, pagar o preço do pecado e da culpa, porque o sangue é vida. Não é maravilhoso? O sangue é a vida em troca da morte como oferta de sacrifício. Isso desde o passado já estava sendo prefigurado. Olha que legal,
João capítulo 14, verso 6, eu fiz numa forma de paráfrase, obviamente, porque a segunda parte ali, o finalzinho em azul, não está na Bíblia, mas é assim mesmo. Quem é que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Ora, ninguém vai ao Pai senão por Jesus, obviamente, pelo sacrifício da minha vida. De que adianta Jesus ter andado 3 anos e meio e não ser sacrificado? De nada adiantaria, porque precisava do sacrifício de um cordeiro, sangue, não tem jeito. Obviamente que sacrifício é esse? Foi o sacrifício do sangue de Jesus, porque a vida estava no sangue, simples assim. Vamos ver o que o autor do livro de Hebreus coloca num contexto de sacrifício eterno. Você vê? Olha as referências de sangue. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Beleza, vamos lá, pulando um pouquinho para o 26. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício o quê? De sangue, o pecado, a natureza. Diga uma vez por todas. Por isso que nós estamos numa eterna aliança, não tem como trocar, não vai expirar. Hein? Nós não estamos numa aliança que vai esperar em 2025. Não, olha só, Hebreus 10, 10, de novo, ó. Nessa vontade é que temos sido aperfeiçoados mediante a oferta do corpo de Jesus, obviamente seu sangue, uma vez por todas. E mais um, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele foi descansar da obra que ele fez. Agora eu pergunto para você, guess what? Onde é que nós estamos assentados? Nele. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, se torna uma nova criatura, começou o processo de descanso. E agora a gente entende que a ligação de fé com descanso é total. Aliás, aonde não há descanso, não há fé. Ih, pastor, agora embolou. Então depois nós vamos começar esse ano a falar de novo sobre fé. A verdadeira fé em atividade, ela promove descanso. Porque uma obra já foi feita. Olha só que legal, Pedro falando sobre isso. Sabendo que foi por mediante coisas corruptíveis, não foi por mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, olha lá, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo derramado na cruz. Sabe, são fatos tão estabelecidos que o inferno mexe comigo e contigo na nossa maneira de sentir as coisas. Então, porque eu sinto assim, sinto assado, está acontecendo isso, ele desfigura tudo isso que é a maior realidade, da qual a gente só pode se agarrar e ficar firme quando a gente declara, eu creio. Você não sente, você crê. Diga, eu não sinto, eu creio. Aliás, eu estou sentindo as pernas bambear, mas eu creio. E assim vai. E rapidamente então, 4 implicações, só para passar para vocês, de toda essa obra feita. O sangue de Jesus derramado nada mais é do que a vida de Deus liberada, obviamente para aquele que crê. Então a primeira dela, eu e você fomos libertos, eu não serei. Quantas são novas criaturas aí? Então você não será liberto, você é a prova de que você é liberto. Eu não serei, eu sou. Então eu não estou mais debaixo do domínio escravizador do diabo por natureza, não tem nada a ver com ele mais. Aleluia, hein? Pastor, tem uns irmãos aí que tem uma carinha que parece que é das trevas, né? Ele está em processo. Agora vivemos debaixo e inseridos no governo do reino de Deus. Estou lá, quem manda na minha vida é o reino. Não é não? Terceira coisa, também nos tornamos legítimos filhos, hein? Não é um negócio assim, vem para cá que eu vou tomar conta de vocês. Não. Somos filhos. Diga, eu sou filho legítimo. Porque Jesus pagou o preço com sangue para isso. E quarta e última, fomos redimidos dos nossos pecados, perdoados em definitivo, cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Alguns anos atrás, um pastor mostrou algumas características sobre essa questão, e eu entendo mesmo, sabe gente, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha visto esse processo da cruz.
E aí, sobre determinadas coisas, ele põe esse selo aí da cruz, né? Então, vou mostrar essas figuras aqui, só para você ver aí, ó. Está aí Jesus, né? Só para você olhar. Cruz, está ali ele, beleza. Aqui, eles fizeram aí, pegaram lá no profundo do espaço e começaram a tirar várias fotografias de galáxias, né? Isso está lá na NASA. Aí, legal, eles foram aproximando, né? Com todas as lentes e tudo aquilo que é necessário para ir chegando. Vai chegando, vai aumentando, o negócio fica bonito, olha lá. Aí, que bonito. Que lindo, rapaz. Beleza, aí chega mais perto. Aí tá, aí foram e fotografaram o núcleo disso aí. Uma lente especial, alguma coisa lá. Olha só o que está lá, está vendo essa figura? Olha o que está no núcleo dessa galáxia. Ó. Ó. Aí. Ó. 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 Pastor, tudo é coincidência. Mas não é mesmo, cara. Aí vou te mostrar uma proteína que é importante demais no nosso organismo. Aliás, ela é responsável para que eu não seja uma geleia caída por aí. Como é que você vai? Eu vou me esparramando e caindo por aí. Porque ela é responsável. Uma das responsabilidades é trazer unidade, trazer ligação, juntar os tecidos. Essa molécula glicoproteica, ela é assim, ó. Ela é a expressão de uma cruz. Ela é responsável no desenvolvimento embrionário, entre outras coisas. Obviamente tem várias moléculas glicoproteicas aí. Mas só para te mostrar a característica da criança. E depois diz que Deus não está envolvido. Você tem a marca no teu corpo, cara. O selo da obra da cruz, a nova criatura. Cada parte, o universo também tem. Você pensa que Deus não foi criando e foi botando a marca dele? E só apontando para algo que em definitivo aconteceria. Por isso que é uma eterna aliança. E nós temos que usufruir, gente, da consciência e da revelação disso. Para que a gente possa seguir adiante, fundamentado. Diga amém. Então vamos embora ficar de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas, assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.